Vamos seguir falando sobre isso agora, mas com um convidado, né? News Manhã convida agora o economista Caio Augusto Rodrigues, que analisa os resultados apresentados pelo IBGE sobre o desempenho econômico das cidades. Um bom dia para você, Caio. Bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. É um prazer estar aqui no SBT News. Qual a avaliação que você faz desse balanço todo das cidades aí que o IBGE fez, hein? Olha, o que a gente consegue verificar é que há uma concentração razoável aqui no estado de São Paulo, né? Praticamente 10% do PIB, né? 9,7% está concentrado aqui no estado. E o grande demonstrativo disso, né? O grande sentido disso está relacionado, ponto 1, em termos de situação de infraestrutura, tanto para logística quanto instalada de negócio, apesar de alguns problemas que a gente anda tendo aí de energia elétrica de vez em quando tem uma chuva mais forte e tudo mais, mas em termos de logística, em termos de conexão, tanto de prestação de serviços, quanto de industrialização, quanto da conexão com o mercado externo, né, principalmente se a gente for parar para pensar Porto de Santos, né, está logo ali, essa concentração ela ajuda a explicar dois fatores. O primeiro, por que uma boa parte da população brasileira acaba se concentrando por aqui, né? O estado de São Paulo tem entre 44 e 46 milhões de pessoas, num país de 203 milhões, né? Um quarto do país está aqui. E também ajuda a explicar como você facilitar condições de negócios, por um lado, e de infraestrutura, por outro, acaba trazendo, de fato, os negócios. Então, é uma mistura entre termos uma maior parte da população com termos uma produtividade maior. Porque é até uma coisa que às vezes eu costumo apontar para as pessoas, né? Quando a gente para pensar Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, são rodovias que elas estão muito acima da média nacional. Se você for parar para pensar a região onde eu resido aqui no interior de São Paulo, eu estou a uma Castelo Branco de distância de São Paulo e eu demoro 3 horas e meia. Da cidade onde eu resido a Curitiba, são 30 quilômetros a mais do que a cidade onde eu resido até São Paulo. E, no mínimo, você vai passar 5 horas e meia, porque a condição da estrada é pior. Claro que isso é só uma evidência anedótica, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse é um grande resultado do que acontece quando você leva a sério e de maneira bastante estruturada, por um tempo bastante razoável, infraestrutura e outras políticas de geração de negócios. De fato, a gente vê que São Paulo acaba tendo esse destaque, não apenas por ter mais pessoas, como também por ter mais condições. E principalmente quando a gente olha nessa pesquisa que há uma concentração ainda maior diante dos centros urbanos maiores, especificamente a cidade de São Paulo, né, e a região, isso significa que um dado que a gente chegou a cogitar na época da pandemia, de que haveria uma desconcentração, porque as pessoas, né, não necessariamente ficariam tão fechadas a São Paulo, o que os dados mostram até agora é que o contrário aconteceu. Na verdade, acabou tendo uma concentração ainda maior. E se a gente for observar também algumas empresas que nos últimos anos foram eliminando o trabalho à distância, isso tende, acredito que nos próximos dados que o IBGE for levantar para os próximos anos, a gente observa uma concentração ainda maior. Mas, de novo, isso per se é danoso, é positivo? Acredito sinceramente que não é questão de ser danoso ou positivo, mas sim de ser a explicação de uma sequência de décadas que o Estado de São Paulo vem colocando na mesa de boas políticas públicas com foco em geração de negócios e também de infraestrutura adequada para que esses negócios possam se desenvolver por aqui. Agora, Caio, algumas coisas não nos surpreendem nesse levantamento. Vou pedir para o Lion colocar mais uma vez aquela telinha que estava dividindo o espaço com você na tela, que é a primeira que nós destacamos sobre a distribuição desses municípios em relação ao PIB nacional, né? A participação dos municípios no PIB nacional. O fato de São Paulo liderar não nos surpreende, justamente por esses pontos que você colocou. Até o fato de Rio de Janeiro, Brasília vir na sequência também não nos surpreende. A gente vê que são destaques nessas primeiras posições de capitais e cidades que estão concentradas nas regiões sul e sudeste, o que não
nos surpreende, mas eu queria saber de você se algo nesse levantamento, em relação a esse primeiro ponto que nós destacamos, esse destaque na participação na distribuição do PIB nacional, se tem algum ponto que te surpreendeu, algum município que te surpreendeu, que geralmente não se destaca nessa distribuição com um percentual significativo e que agora aparece em destaque. O que você poderia dizer para nós? Olha, como uma pessoa que esteve em Ilhabela uns tempos atrás, inclusive eu até me surpreendi com a quantidade de vezes com as quais você é abordado sobre já comprou o repelente de mosquito, já comprou a raquetinha, eu me surpreendi que Ilhabela tem uma participação tão grande. Também me surpreendi com o fato de que 35 cidades do estado de São Paulo estejam entre as 100 maiores, porque se a gente for bem parar para pensar, o grande avanço de produtividade que o Brasil observou nos últimos 40 anos, ele está mais concentrado no agro. Então, eu imaginei que a gente teria uma proporção maior em regiões mais focadas pelo agro, no estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul, ou ali até na região do Mato Piba, né, ali mais para cima. Mas, de fato, acredito que o que aconteça é que essas regiões elas estão passando por essa transformação em termos de produtividade, e a gente tende a ver uma migração maior da renda para essas regiões em função do fator crescimento do que para as regiões onde elas mais se concentram. Ou, trazendo em português bem claro, quando a gente observa que algumas regiões já estão bastante preenchidas por serviços, por produtos, por atividades, como é o caso de São Paulo, principalmente a região metropolitana, apesar de que o interior também é muito bem servido para essa parte de serviços. Quando a gente vê que isso talvez chega a um limite, a uma saturação, outras regiões que estão avançando bastante em produtividade, talvez possam ganhar mais destaque. Me surpreendeu, sinceramente, em se tratando de dados mais recentes, que essas regiões ainda não tenham aparecido com mais vigor, porque se a gente for parar para pensar em produtos do agronegócio, o Brasil ele é primeiro lugar em quase 10 produtos, né? Soja, algodão, a gente está entre os primeiros, café também. Então, me surpreendeu um pouco que tantas cidades que acabem tendo um efeito muito maior de serviços estejam presentes, como de fato é o caso de Ilhabela. Ilhabela me chamou muita atenção. É verdade, Caio. Agora, Caio, Lívia, queria comentar com vocês, essa pesquisa do IBGE me lembra um quadro que fazia muito sucesso aqui no SBT, no programa Silvio Santos, que era o Cidade contra Cidade. Eu era criança, isso era nos anos 70, a gente ficava assistindo, para ver qual cidade ia se sair melhor, exatamente. Sim. Caio, interessante que você pontuou, né, que nenhuma cidade aí puxada pelo agronegócio aparece entre as 10 primeiras, e eu queria que você ressaltasse, que você comentasse duas cidades que eu conheço bem aqui, porque são da Grande São Paulo, Osasco e Guarulhos. Essas duas cidades elas têm um crescimento muito acentuado nas últimas décadas, elas superaram o ABC, que é a região onde eu nasci e cresci, que era uma região muito industrializada, e essas duas cidades agora superam o ABC e aparecem entre as 10 maiores. Só que elas têm um crescimento, assim, até certo ponto, um pouco desordenado, né? Tem muita pobreza, muita falta de infraestrutura. Queria que você pudesse analisar um pouquinho de Osasco e Guarulhos, Caio. Olha, eu verifico que o crescimento dessas cidades ele acaba ficando muito concentrado ao fato de que elas representam hubs logísticos, né? Se a gente for parar para pensar, eu acredito que Cajamar também seja um caso que acabe se encaixando nessa descrição, por facilitações que envolvem questão logística, questão de infraestrutura e também questões tributárias, essas cidades acabaram acumulando uma quantidade muito grande de investimentos e uma migração de empresas também. Existem muitas empresas que elas estão em parte em São Paulo e na sua parte maior, talvez até a sede, estão nessas cidades. Mas, de fato, o que acontece é que nós estamos no meio do caminho, né? A economia ela acontece em ciclos de longo prazo, apesar de a gente tem as medições do PIB, a gente tem a inflação, né, que sai todos os meses, mas os grandes ciclos da economia eles acontecem ao longo de muitos anos. Então, o que a gente verifica agora é que esse crescimento de curto prazo ele tem sido, sim, positivo, mas, como você bem pontuou, isso ainda não se refletiu necessariamente em uma redução da desigualdade de renda, em uma renda que acaba chegando mais positivamente para todo mundo. Mas, sinceramente, um ponto que a gente sempre tem que levar em consideração é o seguinte:
Pelo lado privado, quanto mais condição de se fazer negócios, mais vai ficar fácil que negócios sejam feitos e a renda acabe circulando. E pelo lado público, quanto mais infraestrutura adequada, quanto mais política pública adequada para lidar com as conurbações, mais fácil fica. Então, assim, de novo, São Paulo tem um retrospecto muito positivo, tanto é que a gente tem aí 35 das 100 maiores cidades, das 100 mais representativas cidades em termos de PIB em relação ao país estão no estado de São Paulo, mas isso é um sequencial, né? Mais de aí de 2, 3 décadas levando isso bastante a sério. A nível micro, né, olhando mais para as cidades, acredito que as políticas públicas devem sim ser um pouco mais focadas. Beleza, pelo lado trazer as empresas, isso já está sendo positivo, os dados não deixam mentir, mas poderiam estar um pouco mais focadas também em auxílio social, focando na parte do que acontece com as pessoas enquanto esse crescimento de longo prazo, que é o que acontece normalmente com a economia, enquanto esse crescimento de longo prazo não acontece, políticas públicas de curto prazo que suavizem essa situação, principalmente para as pessoas em condição de vulnerabilidade social, precisam ser aplicadas de maneira mais adequada. Ok, Caio, a gente agradece muito sua participação aqui. Caio Augusto Rodrigues, economista e pesquisador. Muito obrigado pela participação. Lívia. Obrigada, eu que Caio. agradeço e até a próxima. Até, bom fim de semana. A gente abriu esse bloco que nós estamos transmitindo agora às 10 horas e 40 minutos, falando de um assunto muito grave,